Bom, gente, vamos lá. Estou aqui no Corolla. Antes de mais nada, muito obrigado a todos os inscritos do canal, pessoal que participa comigo aqui desde o início, só tenho a agradecê-los, tá bom, gente? E vamos que vamos. Domingão, calor. Vou fazer um videozinho para vocês aqui falando sobre o ZR-V, que para quem não sabe é o novo SUV da Honda aqui no nosso mercado. Tem no mercado americano também, só que lá ele não chama ZR-V, lá ele é o HR-V. Só que é popularzão, né? Aquele carro popular de tudo lá, um carro de 24 mil dólares, né? Pra gente aqui ele vem acima do HR-V. Eu vou deixar minha opinião para vocês sobre o carro, mas principalmente sobre o valor e o que ele oferece em relação aos dois principais concorrentes, que ao meu ver são o Volkswagen Taos e o Jeep Compass. Sem me alongar muito, eu vou falando aqui, mostrando algumas imagens dele. O ZR-V é feito no México. Ele é construído na plataforma do Civic geração 11. É um carro bastante moderno, principalmente na questão dos itens de segurança. Mas como nem tudo são flores, né, ele usa um motor 2.0 aspirado, que não é um motor novo. Aliás, é até bastante conhecido aqui dos brasileiros, né, já que é basicamente o mesmo motor que era usado no Civic geração 10, que saiu lá em 2017. Tudo bem que o motor foi atualizado, né? Antes ele tinha um comando de válvulas único no cabeçote, com variação somente na admissão. Agora deram uma incrementada ali, né? Uma melhorada. Ele tem um comando duplo agora, com variação na admissão e na exaustão. O diâmetro e o curso dos pistões também mudaram, a potência subiu, né? Aqui no Civic ele tinha 150 cavalos, agora ele tem 161. Mas o torque caiu um pouquinho, né? Ele tinha 19,3 kgfm. E agora tem 19,1, que é uma diferença praticamente imperceptível aí no uso do dia a dia, né? Outra questão a ser observada é que o motor não é flex, tá, gente? Ele roda apenas na gasolina. Bom, falando do preço, né? Ele vai ser comercializado em uma única versão aqui no Brasil, no valor de R$ 214.500, que é um valor bem puxado, né? Principalmente analisando as condições do brasileiro em geral. Como falei para vocês, nos Estados Unidos ele é vendido como HR-V, mas é um popularzão, é o popular dos populares lá, né? Mas enfim. Na minha opinião, né, nessa casa de preço, ele não é uma boa opção. Se a gente for pegar os concorrentes principais aí, conforme falei para vocês, que são o Compass e o Taos. Pegar, por exemplo, aqui o Taos Highline, né? Falando aqui desses dois aí, do Taos e do Jeep. Um Taos Highline custa hoje na casa de 212.480, mas isso é preço cheio, tem negociação, né? O que provavelmente com o ZR-V não vai acontecer, porque é lançamento, então já vem nesse preço direto. Analisando aí o básico, né? Os principais itens aí para um SUV. O Taos ele tem mais cavalos, ele tem mais torque, ele tem um porta-malas maior, ele é mais alto em relação ao solo. Ele tem um melhor ângulo de entrada e saída. Ele é mais econômico, tanto na estrada, né, nos testes do Inmetro, tanto na estrada quanto na cidade. Ele tem o mesmo prazo de garantia, só que ele tem o custo das revisões tabelados, o que não acontece no caso da Honda. No caso do Honda, você não sabe quanto vai pagar, porque não tem um preço fixo, né, não é um preço tabelado. Falando do Compass, né, pegando um modelo Limited, por exemplo, que custa 215.890, também falando de um preço cheio, né, sem negociação. Obviamente que cada concessionária deve ter aí uma política, mas com certeza deve conseguir mais barato do que isso. Ele também tem mais cavalos, ele tem mais torque, ele tem um porta-malas maior, ele é mais alto em relação ao solo, ele também tem um ângulo de entrada e de saída melhor. Ele é mais econômico tanto na estrada quanto na cidade, ele tem o mesmo prazo de garantia e também tem as revisões tabeladas, né? Então você sabe quanto é que você vai pagar. Sobre os opcionais, eu não vou falar deles aqui porque seria uma lista enorme de opcionais, né? Desses três carros aí. Mas de um modo geral, o Taos, por exemplo, né, tem opcionais mais interessantes do que o ZR-V. Por exemplo, saída de ar-condicionado para o banco traseiro, teto solar panorâmico, banco do motorista com aquecimento e com regulagem do apoio lombar, tem um sistema de recuperação de energia cinética, que é aquela que recupera a energia através das frenagens do carro. Ele tem o ACC, que é o controle de cruzeiro adaptativo, ele tem retrovisores externos
rebatíveis e com aquecimento, tem mais uma série de outros itens que, na minha opinião, tornam o Taos mais interessante aí na questão dos opcionais. O próprio Compass também, né, se a gente pegar os opcionais dele, ele também tem opcionais mais interessantes, como, por exemplo, o teto solar panorâmico, sistema de som premium com subwoofer, tem saída de ar-condicionado também para o banco traseiro, apoio lombar, o ajuste de apoio lombar para o motorista, tem um sistema de reconhecimento de placas de trânsito, também tem o ACC, que é o controle adaptativo de velocidade, dentre outros itens lá que também fazem dele, na questão dos opcionais, mais interessantes do que os ZR-V. E todos esses 3 carros ali pelo preço praticamente igual, né? Pelo mesmo preço. Para finalizar aqui, eu vou deixar a minha opinião, que é apenas a minha opinião, né? Quero que vocês deixem as opiniões de vocês nos comentários também. Mas eu acredito que nesse preço, com isso que o carro oferece, o ZR-V não vai vender bem no nosso mercado, apesar de ser um carro da Honda e o pessoal gostar bastante da Honda, mas eu acho que não vai vender bem por alguns motivos. O primeiro deles é o visual, que não ajuda. Obviamente, né, o gosto é uma questão muito subjetiva, mas na minha opinião ele tem um visual cansado. Na minha percepção ele não passa modernidade, não passa agressividade, é um carro sem graça, né, olhando para ele. Outra questão é a motorização, que para os padrões atuais ela é desatualizada, querendo ou não, né, para os padrões atuais é uma motorização desatualizada. Além disso, ela funciona apenas com gasolina, o que com certeza vai fazer muita gente por aí torcer o nariz, né? Já os opcionais, eles estão dentro do esperado, vamos dizer assim, né? Para essa faixa aí de carro, não de preço, né? O preço sempre lá em cima. Mas para essa faixa de carro, está dentro do esperado. Ele tem uma boa lista de opcionais, só que a questão é, os concorrentes oferecem um pouco mais, na questão dos opcionais também. E por fim, o preço, né? Que na minha opinião é incompatível com o que o carro oferece. Assim como o preço do Compass, o preço do Volkswagen Taos também são preços incompatíveis, né? Pelo que os carros oferecem. Mas se o cara tem 215 mil na mão para queimar, com certeza os concorrentes oferecem mais. Beleza, gente? É a minha opinião aqui, sincera, sobre o ZR-V. O pessoal me pediu e eu comentei. Deixem aí as opiniões de vocês nos comentários. O que é que vocês acham a esse respeito e a gente vai se falando. Beleza? Vamos que vamos. Abraço.